Ok, estamos gravando. Beleza, gente. Então vamos lá. Vamos para mais uma aula hoje. Aula de hermenêutica. E nós vamos continuar aqui hoje no capítulo 4. Dá uma passada aqui. Capítulo 4. Nós estamos falando sobre nossa matéria hermenêutica, que fala sobre interpretação da Bíblia, né? Sobre como nós usarmos ferramentas apropriadas, como nós nos esforçarmos através dessas ferramentas para que a gente possa interpretar a Bíblia de uma forma mais fiel, né? De uma forma correta, para que a gente não faça uma exegese, né? Para que a gente não leia e ache, coloque as nossas opiniões, os nossos achismos naquele texto ali e acabe pregando uma coisa que não é verdade. Então, através da hermenêutica e das suas ferramentas, nós conseguimos fazer uma exegese, que é extrair sempre a intenção original do autor, aquilo que Deus, através dos profetas, dos apóstolos, aquilo que eles quiseram dizer quando eles escreveram aquilo, né? Então, esse é o nosso objetivo com essa aula, com a aula de hermenêutica. Na semana passada, nós falamos sobre a importância de nós identificarmos qual tipo de conteúdo que a gente está lendo, né? Então, a gente pode estar lendo um livro que é de profecia, ou um livro que é um livro histórico, né, biográfico, ou um livro de poesia, ou um livro de sabedoria, ou uma epístola de Paulo, né? Então, é importante nós identificarmos qual tipo de livro que é. Pelo tipo de livro, a gente já sabe qual tipo de conteúdo, né? A gente até falou um pouco que existem alguns textos que a gente tem que saber que nem tudo aquilo se aplica literalmente, né? Como Salmos, né? Alguns textos ali que são expressões de emoções e tudo aquilo, né? Então, falamos sobre as três funções da linguagem. Não sei se vocês lembram que nós falamos sobre isso. As três funções básicas da linguagem, que é informativa, diretiva e expressiva. Então, em muitos textos bíblicos, aliás, em todo o texto bíblico, né, uma dessas três funções está sendo usada. Então, tem texto bíblico que é apenas uma informação, como a gente falou do texto de Naamã, por exemplo, né? Naamã mergulhou 7 vezes no rio. É uma informação sobre o que ele fez. Então, não é uma direção ou uma ordem, né? Alguns textos de Salmos são expressivos, é uma expressão de emoção. E alguns textos da Bíblia são diretivos, ou seja, são ordens, né? Como as leis, como muitas coisas que Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, são textos diretivos, são ordens. Então, para isso, para a gente ter uma correta interpretação, a gente precisa identificar isso. Qual tipo de livro, qual tipo de linguagem para nos ajudar a interpretar. E hoje, aqui no capítulo 4, nós vamos falar sobre duas coisas hoje. Na minha apostila aqui está na página número 39. Eu não sei na apostila de vocês em qual página que se encontra aí. Mas na minha aqui está na 39, tá? Mas, de qualquer forma, é o capítulo 4, tá? E nós vamos falar hoje sobre a importância da análise histórico-geográfica. Ou seja, a importância de nós pegarmos o texto que nós estamos lendo, ou o texto que nós vamos usar para preparar uma mensagem, ou para preparar um estudo para a escola dominical, aquilo que nós estamos estudando, nós precisamos saber que aquele texto, ele foi escrito, né, como, obviamente, né, você sabe, ele foi escrito em 2000 e tantos anos atrás, ou mais, né? Então, era uma outra história, existia uma história ali envolvida naquele texto ali, aquele povo, e também uma geografia totalmente diferente da nossa, né? Então, é muito importante a gente entender isso, porque existem coisas que a gente só vai entender se entender a história, né? Por exemplo, se eu disser para o meu filho hoje, se eu disser assim para ele, filho, quando eu namorava a sua mãe, eu escrevia para ela, eu escrevi uma declaração de amor para ela. O meu filho com 6 anos, quando eu falar isso, ele vai pensar assim, bom, meu pai deve ter mandado um WhatsApp para ela, né? Meu pai deve ter pego o celular e escrito para ela. Mas, na verdade, há 20 anos atrás, né,
quando eu namorava a minha esposa, não tinha WhatsApp, tinha celular, mas era muito limitado, né? Então, para mim, quando eu digo que eu escrevi para minha esposa, eu estou pensando em uma carta. Quando meu filho ouve, meu pai escreveu para minha mãe, ele está pensando no WhatsApp. Então, para o meu filho entender o que eu quero dizer, ele tem que entender a história. Ele tem que entender a época que eu estava vivendo e como que nós escrevíamos naquela época, né? Então, assim, bom, não é tão antigo assim, 20 anos atrás, mas carta ainda era mais, ainda existia, né? Hoje em dia ninguém escreve mais carta, né? Mas então, para que nós entendamos os textos bíblicos que nós estamos lendo, nós precisamos entender a história e a geografia daquele lugar, né? Por exemplo, eu escrevi alguns exemplos aqui para que a gente consiga entender um pouco melhor, né? Quando a gente entende esse texto que nós estamos lendo hoje, eu até coloquei aqui, não sei se vocês estão vendo aí uma imagem, né? Uma imagem de um mapa bíblico, porque a nossa apostila, ela pegou o texto de João 4, que trata ali a respeito da mulher samaritana, né? E daquele conflito, aquela resposta tão agressiva, né? Que ela deu para Jesus, quando Jesus pede um pouco de água, e ela fala assim, mas por que você me pede água, sendo você samaritano? Você é um samaritano que está me pedindo água. E quando a gente lê esse texto, né, a gente não consegue entender uma resposta tão agressiva daquela mulher se nós não formos estudar a história do povo samaritano e do povo judeu, né? Então eu coloquei uma imagem para vocês darem uma olhada, porque apesar de vocês, acredito que vocês já conheçam, né, essa história do povo samaritano e dos judeus, mas é importante a gente lembrar, né, essa questão que existia ali. Então a gente tem aqui, ó, esse desenho aqui, a gente tem uma linha verde e uma linha amarela, né? Então antigamente eram 12 tribos, né, os 12 filhos de Israel, e esses 12 filhos de Israel se tornaram 12 tribos, que depois se tornou a nação de Israel dividida em 12 tribos, né? E assim foi, Davi, os reis ali, Saul, Davi, depois Salomão, governando sobre 12 tribos. E aí depois Salomão, ele peca, né? Ele tem ali aquela questão com as mulheres, ele acaba se desviando, e por causa disso Deus fala com ele, olha, eu vou tirar o teu trono, por causa do seu pecado, porque você se desviou, eu vou tirar o teu trono, mas por causa de Davi, porque eu prometi a Davi que ele sempre teria um trono, então eu não vou tirar totalmente o seu trono, não. Eu vou deixar você reinando sobre 2 tribos. Então, assim, divide o povo de Israel, né? 10 tribos ficam para um lado, 2 tribos ficam para o outro. Então, fica a nação dividida em Israel e Judá, né? Então, 2 tribos e 10 tribos. Aí a gente vê ali a história de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que você sempre vê 2 reis, né? Você vê o rei de Judá, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Israel, cada um reinando sobre essas tribos, né? Então você vê o rei do norte e o rei do sul. Aí você tinha 2 profetas sempre. O profeta que profetizava em Judá, o profeta que profetizava em Israel. Você tinha 2 profetas e 2 reis. E aí acontece que a história vem acontecendo, e o centro de um reino era Samaria, que é a parte de cima aqui amarela. Você vai ver ali, ó, Siquém, Samaria. A parte de cima era a capital do reino de Israel, era Samaria. E aqui embaixo você tem a cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá, né? Então, você vê, aí aqui em cima, né, o reino de Israel, eles começam a pecar, e pecar muito. Os reis de Israel, eles fazem muitas coisas erradas e abandonam o Senhor, e começam a trazer idolatria, e Deus envia profetas para falar, olha, se vocês não se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar povos que vai escravizar vocês, e eles não se arrependem. Então o rei da Síria, ele vem e toma o reino de Israel aqui inteiro, ele toma o reino de Israel todo,
e leva o povo de Israel escravo, leva os israelitas, né, lá para a Síria. E aqui o reino de Israel ele fica abandonado, aqui Samaria fica abandonada. E muito tempo depois também o povo de Judá, eles também pecam contra o Senhor e são levados para a Babilônia, né? E aí você tem o cativeiro babilônico, o cativeiro da Síria. E aí acontece que um tempo depois, o rei da Síria, olha só, meus irmãos, ele começa a enviar povos de outras nações de volta aqui para Samaria. Ele envia povos de todas as nações, de todas as religiões, e envia para cá, para Samaria, para povoar Samaria. Então, Samaria, que antes era uma terra monoteísta, era uma terra apenas que servia apenas a Deus, que conhecia um Deus só, agora era um povo mestiço, de vários povos, várias religiões, aquela mistura. E depois, o próprio rei de Samaria envia judeus de volta para Samaria, né? Para repovoar a terra. Então, como é que Samaria fica? Samaria fica uma mistura de povos de todas as línguas e raças e religiões, e eles começam a misturar os povos judeus com outras religiões, e aí fica aquela mistura de religião ali dentro de Samaria. E o povo de Judá, quando o cativeiro babilônico acabou, eles são enviados de volta para a terra de Judá. E é onde nós temos aqui a história de Esdras, Neemias, eles voltando da Babilônia e começando a reconstruir o templo, reconstruir os muros. Só que acontece que, quando eles voltaram para cá, o povo de Samaria... É muita informação, né, gente? Vocês estão comigo aí? Estão comigo aí ainda? Estou só dando um contexto aqui para vocês entenderem, né? Quando o povo de Judá volta para cá com Esdras e começa a reconstruir o templo, e com Neemias e começa a reconstruir os muros, sabe quem era o governador de Samaria? Não sei se vocês lembram desse cara, o Sambalate. Lembra do Sambalate? Sambalate e Tobias, né? Sambalate era o governador de Samaria. E Sambalate, ele primeiro propõe, olha, a gente quer ajudar vocês a reconstruir. Aí Neemias falou, não, vocês não têm parte aqui com a gente. Aí eles ficam muito irados e começam a tentar destruir a obra de reconstrução do muro, de Neemias e tudo. Então vem esse conflito entre eles, e o povo de Judá reconstrói o muro, reconstrói o templo, começa a adorar o Senhor. Só que Judá, esse povo verde aqui, ó, da linha verde, eles não se davam com o povo da linha amarela, que é o povo de Samaria, porque eles falavam o seguinte, não, só nós, os judeus, que é o povo aqui de Judá, só nós, os judeus, temos a verdadeira religião, porque nós voltamos da Babilônia, mas nós não nos corrompemos, nós não nos misturamos com outros povos, nem misturamos a nossa religião, nós somos o único povo separado e santo. O povo de Samaria é um povo misturado, é um povo que misturou religião, que casou com outros povos. Então, eles não são mais o povo de Deus. Então, começa a nascer uma rivalidade enorme entre esses dois povos, a ponto de Judá e Samaria, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Você vê aqui, por exemplo, ó, nesse desenho, não sei se eu consigo mostrar, acho que eu consigo aqui, ó, aqui em cima, nesse pontinho aqui, ó. Ih, peraí. Aqui, ó. Não sei se tem um... Deixa eu ver se tem aqui um lápis aqui, acho que não tem, não. Ah, tem uma caneta aqui, ó, que legal. Aqui, ó. Esse lugar aqui, ó, é um lugar que é muito conhecido da Bíblia, é o Mar da Galileia, né? Jesus era galileu. Então, Jesus ele também passou parte da sua vida aqui, ó. E Jesus ele andava muito por aqui, né? Como a gente vê, Jesus lá no Mar da Galileia, né? Então, Jesus estava aqui no Mar da Galileia e Jesus, muitas vezes, ó, ele vinha para cá, ó, para Jerusalém, onde tinha o templo, onde tinha a festa dos judeus, né?
E esse caminho aqui, ó, era o caminho mais perto, ó, era o caminho mais fácil para vir para Jerusalém. Ó, Jericó é aqui, ó, aqui é a terra de Jericó, tá vendo? O cego de Jericó, por exemplo, né? Agora, quando Jesus vinha do Mar da Galileia para Jerusalém, esse daqui era o caminho mais fácil. Mas os judeus, eles preferiam fazer o caminho mais longo, ó, eles vinham por aqui, ó. Ou eles faziam o caminho mais longo, assim, ó. Tudo para quê? Para não passar aqui em Samaria. Entendeu? Porque os judeus, eles não passavam na terra de Samaria. E dizem a história, dizem assim, que a rivalidade entre eles era tão grande que eles consideravam os samaritanos como cães, sabe? Como cachorros, como não consideravam eles nem como humanos. E qualquer, por exemplo, isso é a história que fala, né? A tradição diz que se um judeu tivesse passando de um lado da rua e um samaritano passasse do mesmo lado, o judeu mudava, sabe? Ele ia para o outro lado da rua. Se um judeu tivesse comendo, né? Estava ali comendo alguma coisa e a sombra de um samaritano passasse assim, ó, em cima dele, ele jogava a comida fora. Era uma coisa assim absurda. Os judeus nunca falariam com um samaritano. E os samaritanos, em contrapartida, olhavam para os judeus e falavam: vocês acham que vocês são a única religião verdadeira, vocês não nos aceitam, né? Vocês têm esse problema tão grande com a gente. E aí você vê a surpresa daquela mulher quando ela vê Jesus, em primeiro lugar, falando com ela. Quando você vê Jesus falando, se comunicando com ela. E depois você vê Jesus pedindo alguma coisa a ela. Nunca, jamais Jesus, aquela atitude que para nós, quando a gente lê ali, é uma atitude tão simples, né? Jesus pediu água. Para a gente é uma coisa, não parece ser tão grande. Mas quando a gente pega, é o que eu estou falando com vocês, quando a gente pega o contexto histórico da época e vai fazer uma análise, a gente vê que o simples fato de Jesus ter pedido água a uma mulher samaritana era uma quebra de protocolo cultural, uma quebra de paradigma, era algo escandaloso para a época. Agora você imagina, pensando nesse contexto todo, imagina só comigo agora Jesus contando uma parábola. Imagina os judeus que tinham esse ódio, esse nojo, esse ódio dos samaritanos. Você imagina agora Jesus reunido com os sacerdotes, os fariseus, os escribas, aqueles que se achavam os melhores dos melhores, a nata do povo, né? E Jesus reunido com eles, Jesus começa a contar uma parábola. Um certo homem judeu estava andando pelo caminho, vindo de Jericó, descendo para Jerusalém, e esse homem, ele é assaltado. E aí, de repente, passa um levita. O levita para os judeus era, né? Era a classe alta dos judeus, né? Aí Jesus fala, passa um levita e o levita não ajuda aquele homem. Aí você imagina os judeus olhando aquilo, né? Os sacerdotes pensando, onde é que Jesus quer chegar, né? E aí Jesus fala, e de repente passa um sacerdote judeu. E ele passa de lado, né? Ele passa e não faz questão. E aí o sacerdote já olhando para Jesus e pensando, aonde que Jesus vai chegar com essa história? Aí, de repente, Jesus fala assim, aí, de repente, vem um bom samaritano e ajuda aquele homem, e leva aquele homem, cuida daquele judeu. Meu Deus do céu! Vocês imaginam? Imagina a cara daquele sacerdote que há 100 anos odiavam os samaritanos e consideravam os samaritanos como lixo. Aí vocês imaginam Jesus falando, olha, o levita não ajudou, o sacerdote não ajudou, mas eu estou dizendo para vocês que o samaritano é melhor do que vocês. Aquilo, gente, meu Deus do céu. Era por isso que de vez em quando queriam apedrejar Jesus. Porque Jesus falava um negócio desse, era um escândalo, sabe? Era uma coisa absurda. Não existia um bom samaritano para eles, não existia nenhum bom samaritano, entende? Então, assim, quando a gente estuda a história, né, daquele povo ali, a gente consegue entender melhor como que alguns textos bíblicos eles são
tão profundos e como que algumas atitudes de Jesus e dos apóstolos, como que era tão interessante aquela questão ali, né? Eu estava pensando também a respeito da questão ali do livro de Filipenses, né? Quando Paulo ele fala assim, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Aí a gente vai estudar a história ali. Poxa, deixa eu estudar um pouco a história da prisão onde Paulo estava. Aonde que Paulo estava preso? Preso por uma guarda romana, guarda pretoriana, né? Então a gente vai estudar toda aquela questão da história dos romanos, dos guardas pretorianos, e a gente vê assim, puxa vida, Paulo, ele estava nessa situação aqui, e Paulo ainda assim falando para os filipenses se alegrarem no Senhor. Então, é muito importante que a gente estude o contexto histórico daquela época. Amém, gente? Amém? Por exemplo, né, a questão do Zaqueu, né? A questão do Mateus, né? E a Maria Paula botou um dedo para baixo aí. Foi Deu um errado, dislike aí, né? A questão do publicano, gente, é muito doido, né? A gente pensar que o publicano, né? O Roma, o povo judeu, eles eram escravizados pelo povo de Roma. Roma dominou ali Jerusalém, dominou ali o povo de Judá, dominou os judeus, escravizou eles e eles tinham liberdade, né, de culto e de sociedade ali, mas eles eram escravos, né? E aí, de repente, eles pegavam um judeu, pegavam um do povo judeu e colocava aquele homem judeu ali para cobrar imposto dos seus irmãos. Então, eles viviam numa miséria, numa pobreza tão grande, e ainda tinham que pagar impostos altíssimos para Roma. E aí, eles escolhiam uma pessoa do povo para cobrar imposto dos seus próprios irmãos. E acontece que muitos desses próprios judeus aproveitavam daquela situação para manipular e para roubar, né? Para aumentar os impostos e para roubar impostos dos seus próprios irmãos. E os judeus, por causa disso, eles consideravam os cobradores de impostos como, é, como, como traidores. Pô, cara, olha só, a gente está passando uma miséria, a gente não tem nem o que comer, a gente é obrigado a pagar imposto a Roma e você está trabalhando para Roma. Pô, e porque você trabalha para Roma, você tem um bom salário, você tem uma boa casa, enquanto a gente vive na miséria e você está traindo a gente, você está traindo o nosso povo. Então, os cobradores de impostos eram odiados pelo povo, odiados, considerados traidores. Aí Jesus vai e escolhe um publicano, né? Jesus escolhe assim, né? Para a gente olha para Mateus e pensa, Jesus escolheu Mateus. Mas, irmãos, para Mateus ser escolhido por Jesus foi incrível e Jesus enfrentou muita oposição quando ele teve que escolher aquele publicano ali, porque historicamente os publicanos eram odiados. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, então, né, que era também um cobrador de impostos, né? E aí foi aquele escândalo, Jesus entrando na casa de um traidor, um pecador, né? Mas então Jesus ele estava sempre quebrando com esses paradigmas da religiosidade, da cultura, da história, mas para nós que vamos pregar um texto bíblico, que vamos ensinar as pessoas, é muito importante que a gente mostre às pessoas o quanto que o evangelho ele quebrou, né, esses conceitos, né, o quanto que o evangelho ele veio quebrando isso tudo. Mas para que a gente ensine, a gente tem que estudar um pouco de história, né? Então, eu não sei se você gosta de história, se gostava de história na escola, né? Se história era a sua matéria preferida ou não. A minha não era, não, gente. Eu não gostava muito de história também, não. Mas história bíblica é importante a gente estudar os conceitos históricos ali, né? Então, vamos lá para a nossa apostila. Vamos lá para a nossa apostila, né? Na página 39. Ok?
Se você tiver com a sua apostila aí, lê lá comigo. Compreendendo a história. Por que precisamos compreender a história? Quando lemos a respeito de como Jesus respondeu aos fariseus e aos herodianos sobre a licitude de se pagar tributos a César, não fazemos ideia das sérias implicações por trás do assunto. A menos que compreendamos o desconforto que o ambiente político-religioso oferecia aos habitantes da Palestina nos dias de Cristo, não poderemos avaliar quanta astúcia há na pergunta feita pelos oponentes de Cristo, nem a magnitude da sua resposta. Tampouco teríamos esse conhecimento se não recorrêssemos aos registros históricos, tá? Então, por que eu li isso daqui? Porque depois vai ser perguntado lá na autoatividade, você vai ter que redigir um texto sobre a importância da análise histórico-geográfica no trabalho hermenêutico. Então, tudo isso que eu estou te falando aqui é para te mostrar o quanto que é importante o trabalho de exame, né, de aprofundamento na história e na geografia daquele texto bíblico. Então, baseado em tudo isso aqui, depois você vai ter que falar com as suas próprias palavras por que é importante, né, o trabalho de pesquisa histórica dos textos bíblicos. Amém? Então, vamos lá. Na próxima página, retomando a respeito da análise, né, de João 4. Então, aqui, ele dá essa explicação que eu dei aqui, ele dá aqui no tópico 1, ele fala a respeito da cultura de Samaria e da cultura de Judá, né, e como que essas duas culturas, esses dois povos, eles tinham problemas entre eles. Então, por isso que gerou esse conflito histórico de Samaria e Judá. Então, assim, eu falei muito rápido aqui, falei assim, muito, muito por alto, mas é importante que vocês peguem uma hora e estudem por conta própria para vocês entenderem de onde vem o conflito de Samaria e de Judá. E aí, quando vocês vão estudando, vocês vão vendo que toda a Bíblia vai fazendo sentido. Porque, de repente, você já leu Primeira Reis e Segunda Reis e não entendia. Poxa, mas por que 2 reis? Por que rei de Judá, rei de Israel, rei de Judá? Por que 2 reis? Por que 2 profetas? Então, você vai entendendo a linha histórica, né, da Bíblia e tudo isso. Isso vai te ajudando a entender e também vai te ajudando a ensinar melhor. Então, é muito importante isso. Olha essa foto aqui, essa próxima foto. O tópico 2 da nossa aula, né? O primeiro tópico fala sobre o contexto histórico. Então, resumindo aqui, todo o texto que nós lemos, tá? Seja o Novo Testamento, o Antigo Testamento, seja as cartas de Paulo, tudo que nós lemos tem um contexto histórico, tá? A história do povo, a história da cidade, a história do personagem, tudo que nós lemos tem um contexto histórico, tá? Então, a gente precisa estudar. Então, por exemplo, voltando aqui na questão da mulher samaritana, lembra que ela fala sobre um poço? Já leram isso? O poço de... Quem lembra? Jacó. O poço de Jacó, exatamente. E ela diz o seguinte, os nossos pais, né? Meu pai Jacó, ele cavou esse poço e nos deu água de beber. E outra coisa que ela fala é, vocês dizem que a adoração é naquele monte, mas os nossos pais dizem que é nesse monte. Então, esse texto está repleto de coisas históricas. Então, para a gente entender, o Poço de Jacó. Então, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia e eu vou estudar sobre o Poço de Jacó. Qual é a história desse poço? Por que ela considerou esse poço tão importante? Aí você vai ver que Jacó cavou esse poço, e depois Isaac, e teve a questão ele teve que reabrir o poço, e tem toda uma questão ali que para aquele povo, aquele poço era tão importante historicamente, né? Então é importante a gente estudar a história de um texto, a história de um lugar da qual nós vamos pregar e estudar aquilo ali. Amém, gente? O segundo tópico é compreendendo a geografia. Por isso que eu botei essa foto aí para vocês. Olha bem, essa foto aqui, nós temos 2 montes aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Temos dois montes. Temos aqui um monte, ó. Temos um monte aqui, temos um monte aqui, e no meio do vale temos uma cidade, né? Então, assim, ó, eu só não sei qual dos dois é qual, tá? Mas eu não sei se vocês se lembram, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio 29, quando Deus manda Moisés, uma pessoa subiu em um monte, a outra pessoa subiu em outro monte. Em um monte foram declaradas todas as bênçãos. E aí foi dito, desse monte aqui foi dito o seguinte: se atentamente ouvires a minha voz e me obedeceres, bendito serás na entrada, bendito serás na saída, bendito será o fruto, tal, 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 tal. Era o monte da bênção. Aí no outro monte, era o monte onde foi declarada todas as maldições. Então, se vocês não me ouvirem, se não me obedecerem, assim, 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 vai acontecer tal maldição. Então, esses dois montes eram historicamente muito importantes para os judeus, né? Porque aonde foi que Moisés proclamou bênçãos e maldições para o povo judeu ali. E aqui embaixo, esse vale aqui, é aonde está localizada Siquém, né? Que Siquém é a cidade de Samaria, tá? Então, Samaria ficava nesse vale aqui, tá? Então, é por isso que a mulher, ela perguntou o seguinte: os nossos pais dizem que nós temos que adorar nesse monte, que era o monte da bênção, né? O monte onde foi proclamada a bênção. E aí esse monte aqui, acho que é Gerizim, se eu não me engano o nome dele, né? E aí esse monte aqui tem todo um contexto histórico de adoração, de tudo e tal. E aí os judeus diziam que não, porque esse monte aqui ficava em Samaria. E os judeus diziam: não, não é nesse monte, é no monte lá em Jerusalém que vocês têm que adorar. E aí ficava esses conflitos entre eles, né? Então a gente entende questões geográficas que são importantes. Por exemplo, a questão geográfica, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Primeiro eu mostrei a questão do monte aí que ela fala, é importante a gente saber. Mas existem questões geográficas nos textos bíblicos que também ajudam a gente a entender o texto. Por exemplo, a mulher ela fala assim: Senhor, dá-me água, né? Jesus fala: me dá água para beber. Aí ela fala: ah, mas o poço e tal, não sei o quê. Aí Jesus fala assim: se você soubesse quem te pede água, eu te daria água viva. Né? E para nós, a nossa geografia aqui no Brasil, ela é uma geografia de água abundante. Né? Então, quando fala de água, para a gente não tem tanta importância assim, porque a água para nós a gente vai ali, vai na cozinha ali, abre a torneira e sai água, né? Agora, para aquele povo que eles eram de uma geografia que não tinha água abundante, né, que eles precisavam sair de casa, né? Imagina, você tem que lavar a louça. E isso, na verdade, assim, não é tão distante do Brasil, não, porque existem lugares no Brasil que são assim ainda. E, na verdade, eu não me lembro disso, eu era pequeno, mas a minha mãe, ela conta que quando eu era pequeno, lá no bairro onde a gente morava, não tinha água, né? A água não chegava lá, se eu não me engano, e ela tinha que sair todo dia para pegar água, né? Então ia, pegava água para poder fazer comida, para poder lavar roupa, para poder tomar banho. Era tudo água que tinha que pegar lá na mina, lá no final da rua lá. E aí você imagina se chegasse para minha mãe, naquela época lá, se o homem se apresentasse para ela e falasse assim: olha, se você quiser, eu vou te dar água encanada. Eu vou te dar água dentro de casa, você não vai precisar sair de casa para pegar água. Minha mãe ia ficar toda feliz, né? Ia ser maravilha. E aí você imagina para aquela mulher que ela estava pegando água debaixo de um sol de meio-dia, né? Que era ali aquele horário que Jesus estava ali, era o horário de sol mais forte. Aquela mulher que pegava água com um negócio na cabeça, assim, né? Aqueles recipientes para colher água, e ela tinha que ir lá várias vezes para pegar água para levar para casa. E Jesus fala assim: olha, você nunca mais vai ter sede.
E a água que eu te der vai ser uma água viva, ou seja, uma água que não acaba, uma água... Então, assim, para a gente não consegue entender a profundidade daquilo que Jesus falou para ela. Mas para ela, quando Jesus falou de água viva, aquilo foi incrível para aquela mulher. Então, ele pegou a atenção dela quando ele falou a respeito de água viva, né? Então, um simples estudo da geografia daquele lugar onde aquela mulher está já nos ajuda a entender por que Jesus falou isso, né? Eu me lembro, por exemplo, também, quem já leu aquele texto ali do... claro que vocês já leram, né? De Apocalipse, quando Jesus fala de quem dera vocês fossem quentes, né? Ou não, quente ou frios, né? Porque o morno, Jesus, ele vomita, né? E aí a gente pensa assim, poxa, mas por que Jesus, ele falou a respeito disso? Quem dera vocês fossem quentes ou frios? Porque, na verdade, Jesus não falou isso para mais ninguém, para mais nenhuma outra igreja, né? Jesus só falou para aquela igreja. Alguém lembra qual igreja que foi que Jesus falou isso? Algum crente aí? Laodiceia? Laodiceia? Foi Laodiceia? Não sei. Eu também não me lembro aqui de cabeça, não. Mas era alguma coisa parecida com isso. É. Foi uma dessas igrejas aí. E aí, uma vez, eu estava lendo, né? Fui ler a respeito dessa passagem. Eu falei, deixa eu me aprofundar um pouquinho mais para conhecer. E aí eu descobri uma coisa que eu achei maravilhoso. Quando Jesus falou isso para eles fez todo sentido o que Jesus estava dizendo. Sabe por quê? Porque Laodiceia, né? A Daiane vai conferir aí para a gente aí se é Laodiceia mesmo, porque a gente está falando de hermenêutica aqui, a gente não pode falar besteira, né, Daiane? Também, já estou até com a Bíblia aberta. Tá vendo? Então, a cidade de Laodiceia, ela ficava numa espécie de vale, né? Ela ficava num lugar baixo. Do lado, em cima aqui, tinha uma cidade, e essa cidade, ela era considerada uma cidade de águas termais. Como tem aqui no Brasil, tem uma cidade assim também, que tem água quente, né? Aquelas águas que saem naturalmente quente, né? Eu não lembro. Águas de Lindóia, acho que é Lindóia, se não me engano, né? Que tem fontes de águas quentes, né? Fontes de águas termais. Então, tinha uma cidade que tinha águas quentes. Desse lado aqui, tinha uma outra cidade, é que eu não me lembro o nome das duas cidades, mas desse lado aqui, tinha uma cidade com águas frescas, águas de fontes de águas geladas, águas frescas e tal. Então, aqui, nós tínhamos água fria, água fresca, boa para beber. Desse lado aqui, nós tínhamos águas termais, águas quentes, águas medicinais. E embaixo, nós tínhamos a cidade de Laodiceia, que não tinha fonte de água própria. Agora, olha que interessante. A água que descia dessa cidade aqui, descia gelada, mas quando chegava aqui, estava morna. E a água que saía dessa cidade aqui, ela descia quente, mas quando chegava aqui, estava morna. Então, Jesus falou para ela, olha, vocês não são nem frio, nem quente. Vocês não têm nem águas boas para refrescar e para matar a sede, nem têm águas boas para curar, águas medicinais. Vocês têm uma água morna. Gente, água morna não serve para nada. Água morna, banho morno não é bom, café morno não é bom, nada morno é bom, gente. Chá morno não é bom, né? Ou a água é quente ou a água é fria, água morna. Então, quando Jesus falou para aquela cidade, quem dera vocês fossem quentes ou frios, porque o morno eu vou vomitar, porque o morno é aquela água que você bebe, mas ela causa enjoo, né? Porque é uma água morna, uma água que causa enjoo. Então, quando Jesus falou isso para aquela cidade, eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando, porque fazia parte da geografia daquela cidade. Entende, gente? Então, quando a gente vai pregar, são informações importantes de nós estudarmos. A gente pode até ser que naquele momento você não fale sobre isso na sua mensagem, se não couber, né?
mas, de repente, num estudo, é muito importante essas informações geográficas, né? Mas mesmo que você não fale, é importante que você conheça, que você saiba dessas informações geográficas, né? Que são tão importantes para aquele texto ali, para aquela pessoa que escutou naquela época ali, né? Descobriu aí, Daiane? Dayana? Laodiceia mesmo? Uhum. É isso mesmo? Ainda não senti convicção na tua resposta, não, hein? Ela está procurando ainda. Mas É, aí, é é, isso- sim. é isso mesmo? É. Ah, então amém. Então, na cidade de Laodiceia mesmo. Depois vocês estudam sobre a geografia da cidade de Laodiceia. E aí vocês vão ver o que eu estou falando. É interessante também, gente, que questão geográfica, né? Há pouco tempo eu fui pregar, acho que foi lá na igreja da Dayana mesmo, né? Quando eu fui pregar lá no encontro de casais, eu falei sobre Ana, né? Eucana, Ana, Penina, e esse texto diz, eu achei muito interessante essa informação, para mim foi muito importante saber, porque diz a cidade, mostra o nome da cidade de Eucana. E Eucana, ele ia, se eu não me engano, era até essa cidade aqui, ó, Siquém, que era essa cidade que a gente está mostrando na foto aqui. Se eu não me engano, era Siquém mesmo, aonde o tabernáculo estava naquela época ali. Então eu tava estudando essa mensagem e eu falei, poxa, Eucana, ele ia com a sua família para cultuar na cidade de Siquém. E eu falei, poxa, deixa eu estudar a geografia desse lugar. Então eu fui estudar o quão distante era. Isso é muito importante, você estudar o contexto geográfico. Ou seja, de aonde Jesus estava, que a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Aonde Jesus estava? Jesus estava num lugar e ele andou quantos quilômetros para ir até lá? É importante a gente saber disso. E naquele dia ali, quando foi falar de Eucana e Ana, né, que foi adorar na cidade de Siquém, e aí eu falei, meu Deus, olha só, de onde Eucana estava até onde o templo estava, eram aproximadamente, se não me falha a memória, acho que 42 quilômetros. Ou seja, eram de 2 a 3 dias. E aí eu fui pesquisar quanto tempo levava dessa cidade até essa cidade, a pé, qual a distância. E aí você entende, meu Deus, olha só, a Bíblia diz que ele foi adorar. Mas parece uma coisa tão simples, né? Ele foi adorar na cidade de Siquém. Mas quando a gente estuda o contexto geográfico, a gente pode mostrar para a igreja, mostrar para aqueles que estão nos ouvindo, que o simples fato dele sair da casa dele e ir adorar naquela cidade não era tão simples como é para a gente agora, né? Que a gente pega um carro e eu, por exemplo, em 40 minutos, né? 40 minutos eu estou na igreja. A Daiane também deve levar um tempinho razoável, né? Porque ela mora em Nogueiras, né? E vai até Rio de Janeiro, deve levar também uns 40, 50 minutos para chegar lá, né? Ah, por aí, né? Tirando os trânsitos. Se não tiver muito trânsito, né? Mas ainda assim, se for 1 hora e meia, não leva 3 dias para chegar lá, né? né? A Maria Paula e o Júnior, eles já estão numa posição privilegiada, que eles saem de Sim, casa, acho que em 10 minutos estão na igreja, né? sim, até menos um pouquinho. Aí, tá vendo? Bem pertinho. A Alessandra, eu já não sei quanto tempo que ela leva para chegar no Vicenço. Se ela mora ali mesmo, aí é pertinho também, né? Mas, Então, no Vicenço de carro é 10 minutinhos. Aqui no Vale Carangola é 5 minutos. mas é perto, né? É É. verdade. Mas quando a Ô, gente Daiane, tu achou, dá licença, tu achou aonde está falando sobre a igreja de Laodiceia, o capítulo? Achei. É Apocalipse 3:14, não é isso? Isso. Ah, tá. Não, Isso mesmo. 14 não.
Não, é o 3, capítulo 3, versículo 14, não é isso? Não, no versículo 14, não. Por aí, é capítulo 3. É o 3. O capítulo é 13, o versículo não é 14, não. Não, porque ele fala que a 7ª carta é a igreja de Laodiceia e ele está falando, sim, Acho que é no do 14 ao 16. 21, Não. isso aí. É o capítulo 15. Não, é o capítulo 3, versículo 15. Não, então, isso aí. Então, do Isso. É o 15 foi o e que ao eu falei da água 16, tão fria, né? 14, 15 e 16, isso. Isso. Ah, tá. Então é isso mesmo. Né? Desculpa aí. Né? Ok, top. Deixa eu voltar a câmera aqui. Criançada tá passando aqui, ó. Pera aí, rapidinho, gente. Ok, voltei aqui, gente. Então, assim, é importante a gente estudar os contextos geográficos para a gente saber que Eucana, como eu estava falando, Eucana, ele levou de 2 a 3 dias para ir para o culto, né? E às vezes a gente vê pessoas que não vão ao culto por tão pouco, né? Estão com preguiça e mora tão perto da igreja, né? Espero que isso não aconteça aí com a Maria Paula e o Júnior, né? Mora tão pertinho do culto aí. Não, pastor, a gente está sempre na igreja, em todas as atividades, culto de jovem, adolescente. Tem a oportunidade de estar lá, a gente está presente. É isso aí, meu Deus. É isso aí. Isso aí, Maria Paula. Quem mora perto da igreja não pode faltar culto, não, hein? Não, culto, oração, fala a Bíblia, tudo e mais um pouquinho. É isso aí. Então, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Por exemplo, a questão ali que, ainda falando sobre a questão geográfica bíblica, né? Quando Jesus fala para eles assim, eu sou o pão da vida. Quando a gente estuda o contexto histórico e geográfico daquele povo, a gente vê que para eles, Jesus estava dizendo o seguinte, ele é o alimento básico da nossa vida, o mais importante, né? Agora, isso para eles, por quê? Porque eles viviam em uma época onde o pão era o alimento mais importante para eles, porque o pão, principalmente o pão deles, que não tinha fermento, ele demorava muito a estragar, então ele podia suportar longas viagens, né, debaixo do sol quente. Então, o pão era o alimento mais importante para os judeus. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, para eles entenderam perfeitamente. Agora, para nós, já não é tão importante assim, porque o pão, apesar de ser gostoso, não é o nosso alimento básico, né? Aqui no Brasil, nosso alimento básico é o arroz e feijão, né? O pão pode faltar, mas o arroz e feijão não pode faltar, né? Eu li o livro uma vez de culturas e costumes, né, de missionários, e aí eu me lembro que eu achei tão engraçada aquela história. Um missionário, ele foi pregar numa aldeia, e aí ele estava lá pregando, falando que Jesus queria salvar e tal. E aí ele falou o seguinte, meus irmãos, Jesus, ele é o nosso pão da vida. E ele tinha um tradutor, né? E aí ele falou assim, ele ia falando, o tradutor traduzindo para a língua daquela tribo, e aí o missionário falou, Jesus é o pão da vida, muito animado. E aí o pessoal da tribo olhou um para o outro assim, olhou para ele, não entenderam nada, né? E aí aquele pregador continuou a mensagem, e aí depois, no final, ele chamou o tradutor e falou o seguinte, você traduziu corretamente o que eu disse? Aí o tradutor disse, sim. Ele falou, mas eu disse que Jesus é o pão da vida, por que eles ficaram olhando assim, sem entender nada? Aí o tradutor disse o seguinte, é porque aqui nessa tribo aqui, eles não conhecem pão. E o pão não é o alimento básico para eles. O alimento mais importante para eles é a banana. Então, para eles, o pão da vida não faz muito sentido. Aí o pregador disse, ah, sim, agora eu entendi. Aí no outro dia que ele foi pregar,
ele disse o seguinte: meus irmãos, Jesus é a banana da vida. E aí eles, aleluia! Essa foi boa, pastor. Então, aí fez sentido para eles, né? Sim, provavelmente sim. Provavelmente sim. Importante que eles entenderam. Importante que eles entenderam, né? Jesus é o arroz com feijão da vida, né? Para os brasileiros, né? Então, Não assim, pode faltar arroz com feijão. é por isso que quando a gente lê um texto bíblico, né? A gente estuda um pouco da geografia deles e vê a questão da seca, do deserto, dos montes, e a gente vê que essas coisas que estão ali faz todo sentido para eles por causa da geografia aonde eles estão, né? As muralhas de Jericó também tem a ver com geografia, né, gente? Quando a gente vai estudar ali, a gente vê que as muralhas caíram, né? Mas quando você estuda a geografia de Jericó, você vê que aquelas muralhas ali, elas tinham 9 metros de altura, sabe? 9 metros de altura. Era um prédio, não era uma muralha, era um prédio, e ela tinha cerca de 6 metros de largura. Então, a muralha de Jericó era um prédio com uma rua dessas grande, de 6 metros, passava um carro em cima da muralha de Jericó. E aí por isso que a gente vê que a Raabe, ela morava na muralha. Porque a gente fala assim, como é que pode uma pessoa morar na muralha, né? Porque para a gente muro é máximo muro de pedra, né? É assim, mas não tem como morar. Agora, a cidade de Jericó, a muralha de Jericó era 6 metros de largura, então cabia uma casa ali. As pessoas moravam na muralha. E aí você imagina o tamanho do milagre quando aquele prédio de 9 andares, não, sei lá, de 10 metros de altura, caindo, descendo assim no chão, assim. Então, isso ajuda muito a gente entender com mais profundidade os textos bíblicos, quando nós entendemos a questão geográfica e a questão histórica também. Amém, gente? Amém? Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Amém? Joinha? Então, tá bom. Então, vocês já são capazes de argumentar, de criar um argumento com as suas próprias palavras sobre qual a importância da análise histórico e da análise geográfica no trabalho hermenêutico? Vocês já são capazes de dizer com as suas próprias palavras qual a importância, ou se tem alguma importância? Será que é importante? Porque vocês precisam refletir sobre isso. Será que é possível que a gente compreenda os textos bíblicos de uma forma 100% clara, sem que a gente estude a história daquele povo ou a geografia daquele povo? Essa é a pergunta. Será que é possível que alguém que está estudando, que está pregando, que está ensinando, sem estudar a história ou a geografia, será que ele vai conseguir compreender todos os textos ou compreender com toda a profundidade? Nós entendemos que não. Então, por isso é muito importante, né? É importante que o exegeta, né, aquele que está fazendo uma interpretação do texto, ele não apenas leia o texto, mas ele procure se aprofundar na história daquele texto, daquele povo, na geografia daquele lugar, na geografia daquele povo, para que ele possa compreender melhor aquele texto ali. Amém, gente? Então, é baseado nisso que vocês vão fazer a sua autoatividade do capítulo 4. Vocês vão responder com as suas próprias palavras. Olha, eu acredito que é importante analisar a história, a geografia, por causa disso, por causa daquilo, pode dar algum exemplo também, por causa desse exemplo aqui, e esse exemplo aqui mostra, quando eu estudo a história desse texto aqui, eu consigo compreender tal coisa, quando eu estudo a geografia de tal povo, eu consigo compreender isso, compreender aquilo e tudo mais. Amém, gente? Então, vocês vão
estudarem aí e criar aí o próprio texto de vocês, tá? Aqui na penúltima página, antes da autoatividade, tem aqui, ó, princípios de interpretação da Bíblia. Pano de fundo histórico, tá? Então, eu gostaria que vocês lessem isso daí, tá? Que vocês lessem o capítulo todo, na verdade, o capítulo 4 todo, e vocês lessem esse texto aqui, que é muito importante, né? É muito importante esse texto aqui, para ajudar vocês a compreender essa importância e para ajudar vocês a fazer a autoatividade também. Uma pergunta, gente, a autoatividade 1, 2 e 3 já está pronta? Pastor, a minha. Então, pastorzão. Eu e minha esposa já fizemos todas já, pastorzão. Já fez já, Júnior? Legal. Sim. A minha ainda não está, não. Só o capítulo 2. Só o 2. Falta o 1 e o 3. restante. Ok. Pastor, meu falta o 3 e o 4 agora. Agora o 4. Beleza. Nenhuma dúvida com relação às autoatividades, não, né? Tem alguma redação para fazer, alguma coisa? Que eu voltei à aula semana passada e aí eu não sei se foi falado alguma coisa a respeito. Você diz fora as autoatividades, alguma redação a mais? Isso, alguma coisa, se foi dito alguma coisa. Não, por enquanto não. Ah, tá. Então é só as autoatividades mesmo. Isso. Na verdade, Alessandra, na sexta passada não teve aula, pelo menos de hermenêutica não teve. A minha não teve, não. Porque Não, foi a outra. Foi uma outra aí que eu fui para o culto, eu achei que ia chegar a tempo, pelo menos pegar meia hora, mas acabou que foi só entrei rapidinho e saí. Ah, tá, beleza. Então tá bom. Aí depois vocês fazem as autoatividades aí, tá bom? Gente, eu quero só iniciar o capítulo 5 aqui, tá? A gente não vai conseguir terminar ele, não. Já são 9h15 e eu devo terminar até um pouquinho mais cedo, beleza? Mas eu quero passar para o capítulo 5 aqui, porque a gente tem mais 2 aulas, né? A gente tem mais 2 aulas online. A gente vai terminar o capítulo 5, depois o capítulo 6, que é bem grande, e o capítulo 7, nas próximas 2 aulas, tá? Então, hoje a gente vai iniciar o capítulo 5. Então, se você quiser abrir a sua apostila lá, pode abrir. Na minha aqui está na página 45. Ok? Podemos ir? Maria Paula, Júnior, Alessandra, podemos? Dayana? Sim. Ok. Então, beleza. Então, além de nós estudarmos, né, para nós compreendermos melhor um texto... Sim. Beleza. Para nós compreendermos melhor um texto bíblico, né, e podermos extrair a intenção original do autor quando escreveu aqueles textos, para nós entendermos algumas questões dos textos que nós estamos analisando, nós precisamos estudar o contexto histórico, nós já falamos, o contexto geográfico, né? Ou seja, a história daquele povo, a geografia daquele povo, e também a sociedade, como que aquela sociedade se comportava, né? Então, cada sociedade, de cada época, eles têm uma cultura diferente, né? Por exemplo, a nossa cultura aqui é totalmente diferente da cultura dos judeus. A nossa alimentação, as nossas festas, o casamento, né? O nosso casamento acontece de um jeito, os judeus de outro. Então, nós precisamos entender um pouco da sociedade, ou seja, a estrutura social, política, religiosa, como que eles se organizavam naquela época lá. E a gente vai ver que quando a gente estuda um pouquinho disso, a gente consegue entender melhor os textos bíblicos, né? Então, aqui no tópico 1, vamos lá na introdução. Nós temos ali no segundo parágrafo. A análise sociocultural do texto bíblico é o estudo dos aspectos e valores da sociedade, como a organização política, cultural,
religião daquela época, que compõe o pano de fundo dos textos sagrados. Tá? Então, o tópico 1 é compreendendo as estruturas sociais. Então, veja bem, é de suma importância que o intérprete conheça a estrutura social e os valores da sociedade a quem os profetas falaram, em cujo meio Jesus exerceu seu ministério. Seguramente, esse conhecimento facilitará o trabalho do pregador, do professor ou do conselheiro eclesial, que tem a Bíblia como ferramenta, tá? Então, olha só, esse conhecimento vai facilitar o trabalho do pregador, o trabalho do professor ou do conselheiro que tem a Bíblia como ferramenta. Então, nós precisamos estudar as estruturas sociais, tá? Ele dá um exemplo aqui que é muito interessante, meus irmãos. Por exemplo, o casamento. O casamento daquela época, ele era totalmente diferente do casamento nosso aqui nos nossos dias, né? Então, como ele começa dizendo aí, né? Começava com um noivado que durava cerca de 1 ano em um compromisso assumido solenemente. O noivo pagava ao pai da noiva uma quantia em dinheiro, e o valor era estabelecido pelo pai da noiva de acordo com as condições econômicas da família da noiva. Era uma forma do noivo comprovar a compatibilidade econômica entre as duas famílias. E após 1 ano se realizavam as celebrações nupciais, que duravam cerca de 7 dias, mas podiam estender-se por várias semanas, né? Então, olha aí, né? Eu não sei se a Dayana tem filhos, eu não sei quem tem filhos aí. Eu vi uma criança passando aí. Tenho 2, pastor. 2? Legal. E o Júnior aí, o que tem uma menina, olha que interessante, né? Não sei por que essa cultura, né, não é válida ainda no Brasil hoje em dia. Seria ótimo, né? Porque o noivo que vinha pedir a mão da noiva em casamento tinha que pagar um dote para o pai da noiva. Olha aí, eu que tenho a minha filha aqui de 20 anos, eu ia sair lucrando nessa história, né? Porque quando viesse pedir a mão da minha filha em casamento, eu ia estipular um valor. Olha que maravilha, Júnior, aí. Eu e o pai da noiva estipulavam um valor e o noivo tinha que pagar esse valor para dizer, ó, eu tenho condição de sustentar a sua filha, né? E aí eu não sei por que isso mudou, né, gente? Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem essa cultura aí, que triste, né? Imagina só se o senhor também só tem filho homem. Olha o prejuízo. É verdade. Nesse caso, eu ia me aproveitar, porque o que acontece? Eu tenho uma filha mulher que é mais velha. Então, quando ela casasse, eu ia receber o dote dela. E eu tenho um filho pequeno, homem. Aí, quando ele casasse, eu já ia aproveitar o dote que eu recebi dela para dar para ele dar o dote lá para outra família, entendeu? Então, ia ficar 0-0, né? Mas quem tem só homem ia ficar no prejuízo, né? Mas então, gente, o casamento, olha que interessante. Quando a gente estuda um pouco da cultura daquela época, a gente percebe algumas coisas que só a gente passando no texto a gente não compreende. Por exemplo, vocês lembram da história de José e Maria? A Bíblia diz que José, ele era desposado, Maria era desposada, né, de José. E aí, quando Maria fica grávida, José ele fala assim, ela fica preocupada com José, né? E José fala assim, não, então eu vou sair de fininho, né? Vou deixar Maria, vou deixá-la sozinha aqui, para não criar um escândalo para Maria, né? E ele também corria risco de ser apedrejado, né? Por causa disso. Agora a gente pensa assim, mas espera aí, se eles não eram casados, se eles não tinham ainda consumido o ato sexual, eles não eram casados ainda, como é que Maria estava com José? Como é que Maria vai para o Egito com José ali, vai ter o filho depois em Belém? Maria estava vivendo com José, mas Maria não era casada com José? Será que Maria era igual hoje em dia, o namorado, né? Casado com fé, juntado com fé, casado é?
né? Será que Maria estava vivendo ali nessa situação ali com José? Na verdade, não. Quando nós estudamos a cultura, a sociedade daquela época, a gente vai ver que quando duas pessoas, na verdade, era muito questão de família, né? Duas famílias, eles prometiam os filhos em casamento e ali não havia namoro, né? Por isso que a gente fala a questão de namoro. Eu, particularmente, não sou a favor do namoro, não acredito muito nessa questão do namoro, pelo menos não do jeito que a gente tem hoje em dia, né? Esse namoro tradicional que a gente tem aqui no Brasil, ele dá mais errado do que certo. E a Bíblia não existe a palavra namoro, e a Bíblia não tem namoro. A Bíblia, ela tinha pessoas que se conheciam e assumiam logo um compromisso de noivado. E aí, nesse compromisso de noivado, olha que interessante, eles já iam morar juntos, sabe? Quando eles assumiam o compromisso de noivado, o noivo e a noiva já iam morar juntos. Porém, morando juntos, eles não se tocavam. Olha só, irmão. Você imagina isso no Brasil aqui? Você imagina duas pessoas morando junto, debaixo do mesmo teto, mas sem nenhum tipo de contato físico, sem nenhuma intimidade física. Você acha que daria certo isso no Brasil? A gente propôs isso nas nossas igrejas aí agora, virar. Você quer assumir um compromisso, já mora junto logo, mas sem se tocar. Será que daria certo aqui no Brasil? Acho que não, né? Tem 99% de certeza que não, né? Mas então, José, ele estava desposado, né? Ele estava noivo de Maria. Maria era noiva de José. E por isso eles já estavam morando juntos, né? Só que sem nenhum tipo de contato físico. E aí, quando o anjo anuncia que Maria ia ficar grávida, foi aquele escândalo, né? Porque hoje em dia, dois namorados que a menina engravida, já não é um escândalo tão grande assim, né? Todo mundo, normal, né? Mas naquela época, quando um casal de noivos, que ainda não eram casados, né? Quando quando a mulher engravidava, a lei, ela dizia que o noivo era apedrejado. Aquilo era uma vergonha tão grande para a família que o noivo seria apedrejado e a mulher seria lançada na vergonha, né? Então, quando aquilo acontece ali, foi um choque para José, foi um choque para Maria, porque eles estavam noivos, né? E não estavam casados ainda. Eu até botei aqui para vocês verem, ó. Fiz um. Olha o rapaz aí, ó. Tudo bem, meu amigo? Fala, paz? Paz. É isso aí. Então, gente, olha lá que interessante, né? O noivado era um tempo de compromisso. Eles moravam juntos, mas eles não tinham nenhum tipo de intimidade física. E olha só que interessante. Vê se vocês vão conseguir entender o sentido espiritual. Você vê que quando a gente estuda a cultura daquela época, a gente começa a entender como que como que alguns princípios bíblicos e conceitos bíblicos fazem tanto sentido. Eles estavam juntos, o noivo e a noiva, veja bem, o noivo vem, conhece a noiva e assume um compromisso com ela, vai prestando atenção aí, e eles passam um tempo juntos. Depois de um tempo juntos, na cultura daquela época, o noivo saía, ia embora e deixava a noiva. E ele dizia o seguinte: eu vou te deixar e eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou sair. O noivo saía e ia preparar a casa onde eles iam morar. E quando que o noivo ia voltar para finalizar, para consumir o casamento, para a festa? Ninguém sabia. O noivo saía e ia preparar a casa. Ia ou construir, ou ia preparar a casa, os cômodos, tudo direitinho.
Quando que ele ia voltar? A noiva não sabia quando que o noivo voltaria. Mas como a noiva não sabia se ele volta em 1 mês, ou em 6 meses, ou em 1 ano, qual era o trabalho da noiva? A noiva só tinha um objetivo na sua vida: ficar pronta para a volta do noivo. O propósito da noiva, desde que ela tinha assumido aquele compromisso com o noivo, e o noivo foi preparar a casa deles, onde eles vão morar, a noiva ela tinha que ficar pronta. Essa era a prioridade da noiva. Era estar constantemente pronto, para que quando o noivo dela voltasse e dissesse, olha, nossa casa está pronta, vamos nos casar. Não dava tempo para se preparar. Então a noiva, ela aguardava o noivo, mas ela ficava sempre se embelezando, sempre cuidando, vestido preparado, tudo pronto para quando o meu noivo voltar. E ela ficava ali. E o noivo, quando ele chegasse, tudo tinha que estar pronto. Então, veja bem, a noiva aguardando o noivo. Interessante que no Brasil, até na festa de casamento, é a noiva que se atrasa, né? É ou não é? No Brasil, a noiva atrasa e o noivo é que espera a noiva. O noivo fica aguardando a noiva. Mas para os judeus era ao contrário. O noivo saía e a noiva esperava o retorno do noivo. Então, gente, imagina para aquela noiva ali como que era uma expectativa tão grande para ela. Quando o meu noivo vai voltar? Eu não sei se ele volta hoje à noite, eu não sei se ele volta amanhã, eu não sei se ele volta daqui a 1 mês, mas eu estou pronta para quando o meu noivo voltar. A minha prioridade, a minha expectativa, a minha esperança é o meu noivo vai voltar para me buscar. Então era assim. E quando o noivo vinha para a festa de casamento. E tinha uma coisa interessante, eu não sei se vocês lembram que tem uma passagem que Jesus ele fala das 10 virgens. Quem lembra dessa passagem? Mateus, né? Mateus 25, se eu não me engano. As 10 virgens, que 5 estavam prontas, 5 não estavam, né? E aí, quando eu lia essa passagem, sem estudar o contexto cultural daquela época, a sociedade daquela época, eu ficava pensando assim, gente, 10 virgens. Será que o noivo ele vinha e escolhia uma das 10? Eram 10 noivas, né? Eram 10 virgens, e quando ele vinha, ele ia escolher uma delas. Ficava pensando assim, né? Até que um dia eu parei e fui pesquisar sobre como que era a festa de casamento, como que era o contexto social daquela época. E, na verdade, eu descobri que ali, naquela parábola, Jesus estava comparando a igreja, não a noiva. Aquela história ali, Jesus estava comparando a igreja às 10 virgens. Quem eram as 10 virgens? Eram as madrinhas. Eram as amigas da noiva. Aquelas que, quando o noivo chegasse, elas ficavam esperando, aguardando. E quando o noivo chegasse, elas viam o noivo vindo e elas estavam prontas para receber o noivo para ir para as bodas de casamento junto com a noiva. Elas eram a madrinha da noiva. Então, ali, aquela parábola das 10 virgens, não eram 10 noivas, eram 10 amigas da noiva, 10 madrinhas, né? Então, ali, ele mudou um pouco a figura, porque Jesus sempre fala da igreja como noiva, mas ali, naquela parábola, Jesus falou da igreja como amiga, né? Amiga da noiva, que são as madrinhas, que tem que estar pronta para a volta do noivo, porque elas não sabiam quando o noivo voltava. Não tinha WhatsApp, né? O noivo ia preparar lugar, ia preparar a casa, mas não tinha como ele ficar mandando WhatsApp para a esposa, falando, mulher, volto daqui a 15 dias, hein? Se prepara aí que amanhã eu volto. Não, o noivo voltava em um dia que a noiva não sabia quando, mas ela tinha que estar preparada. E quando o noivo voltava, então ele pegava as madrinhas, as amigas da noiva, e se dirigiam para o lugar da festa, que era na casa do pai da noiva. A festa era na casa do pai. O noivo pegava a noiva e ia para a casa do pai para uma festa. Eram as bodas, e ali duravam cerca de 7 dias de festa. Então, imagina, né, gente? Fazer uma festa de casamento aí de 4 horas já não é fácil, né? Concorda, gente?
Eu tenho um casal lá na igreja que eles estão preparando para casar em novembro. Gente, é 2 horas de festa, né? E eles estão há meses se preparando para 2 horas de festa. Agora você imagina aquele povo lá, os judeus, que se preparavam para 7 dias de festa. Imagina a quantidade de comida, a quantidade de vinho, a quantidade de tudo que eles tinham que preparar. Mas eram 7 dias de festa. E depois desses 7 dias de festa, eles tinham, o noivo e a noiva, eles tinham 1 ano de lua de mel. Né? Era aquele momento ali especial entre o noivo e a noiva, onde eles eram até dispensados do trabalho, do exército, das guerras. Eles eram dispensados, porque naquele 1 ano era um ano só de paz, né, e alegria entre o casal. Agora, por que é importante a gente entender isso? Para a gente entender toda a questão ali das festas, a questão da boda de Caná da Galileia, a questão de Maria e José, toda aquela questão ali a gente entende, e isso também nos mostra o contexto espiritual, né? O noivo, ele deixa a noiva, que é a igreja. Você vê que tudo começa a se conectar e faz sentido, né? Jesus, que é o noivo, ele veio encontrar com a sua noiva, passou um tempo com a noiva, e ele foi embora, e ele disse para a noiva assim, olha, eu vou preparar lugar, mas se eu for, eu voltarei para buscar você. E Jesus disse, olha, eu vou deixar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai ajudar você, ele vai te preparar, ele vai te santificar, ele vai cuidar de você. E você que é noiva, nós somos a igreja, somos a noiva, a gente não sabe quando que o nosso noivo vai voltar para nos buscar. E nós temos que estar pronto, porque ele pode voltar hoje ou amanhã ou daqui a uma semana, mas nós temos que estar pronto. E quando Jesus vier para buscar a noiva, ele vai vir para uma noiva pronta, preparada, e vai levar a noiva para as bodas do Cordeiro na casa do Pai, no céu. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar e levar a igreja, vão ser 7 anos no céu. Não é isso? Já leram isso lá em Apocalipse? 7 anos, né? Então, as bodas na época de Jesus eram 7 dias. Mas a Bíblia diz que nós vamos para o céu e as bodas do Cordeiro, elas vão durar 7 anos no céu. Então, esses 7 anos são os 7 anos de festa, do casamento, do noivo com a noiva, né? E aí, depois desses 7 anos, Jesus volta com a sua noiva para a terra, a nova Jerusalém desce do céu com a sua igreja e vão ter 1000 anos, que é o milênio, né? A lua de mel dos noivos naquela época em Jerusalém durava 1 ano. E Jesus ele vai reinar com a sua igreja durante 1000 anos. E nesses 1000 anos, Satanás será preso, não haverá morte, nem fome, nem choro na terra. Serão 1000 anos de paz debaixo do governo do nosso noivo, que é Cristo. Então, você entende como é que tudo faz sentido? Noivado, casamento, lua de mel, é o que nós vamos viver também. Nós somos a noiva que estamos esperando o noivo, que foi preparar lugar, que vai voltar para nos buscar, e quando ele voltar, nós vamos casar, né? Vamos ter uma festa de casamento durante 7 anos no céu, e depois a gente volta para um reinado de 1000 anos com Cristo na terra. E aí depois vem a guerra de Gog, Magog, enfim, aí já é escatologia, né? Mas é importante a gente estudar o contexto sociocultural daquela época. Como é que eram as festas, como é que era o casamento, como é que era a religião, como é que era a política. Então, na semana que vem, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre essa questão sociocultural da época de Jesus ali. A gente vai falar um pouco sobre a estrutura política na época de Jesus, como é que era dividida ali a questão da política na época de Jesus, também sobre a questão da religião, a cultura, a higiene, a aparência, tudo isso. A gente vai falar sobre a importância de nós estudarmos isso no trabalho hermenêutico. Amém, gente? Amém? Então, através dessa aula aqui, eu espero que tenha despertado em vocês um pouco de interesse
pela história bíblica, pela geografia bíblica, pela cultura bíblica, tá? Então, vocês como líderes, como futuros professores, mestres, pastores, ministros de louvor, líderes de grupos pequenos, em qualquer área que você for servir ao Senhor na sua igreja local, é importante que você tenha conhecimento, é importante que você dedique o seu tempo. Ah, mas é muita coisa, pastor, é muita coisa para... Mas é importante, gente. É importante porque nós não estamos falando de um livro qualquer. É importante porque nós estamos falando da palavra de Deus. E a fidelidade com o texto bíblico, ela exige de nós que nós nos esforcemos para aprender, para conhecer aquilo que é diferente para nós, que é outra cultura, não é a nossa cultura, né? Então, nós temos que conhecer. Lógico, você, de repente, não vai se tornar um especialista judeu, ter que ir lá em Jerusalém, ter que passar uma semana em Israel para poder entender a Bíblia. Claro que não. Se você puder em Israel, deve ser muito legal ir lá, né? Mas não precisa ir tanto. Nós temos hoje muita informação. Temos o Google, temos vídeos, tem até um arqueólogo, acho que é Rodrigo Silva, Rodrigo alguma coisa, né? Ele é um arqueólogo. Claro, é importante entender, né, gente? Ele é adventista, né? Então, algumas coisas que ele vai falar sobre o sábado, sobre coisas sobre religião, sobre salvação, você tem que ter o discernimento para filtrar. Mas como arqueólogo bíblico, ele tem muito conhecimento. Então, vale a pena você escutar algumas coisas, né? Eu estou estudando sobre Samaria aqui. Então, deixa eu ver se o Rodrigo Silva tem informações sobre Samaria. Deixa eu estudar aqui na minha Bíblia de estudo. Deixa eu pegar aqui um comentário bíblico ou pesquisar alguma coisa no YouTube sobre Samaria, sobre qual a distância, qual o tamanho da cidade, como é que era a cultura de Samaria, como é que era a religião em Samaria, para que eu possa ter conhecimento, para que eu possa ensinar com precisão sobre aquilo que a Bíblia está dizendo. Amém, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido a importância de estudar história, geografia e a cultura bíblica também. Semana que vem a gente continua falando mais sobre isso aí, em nome de Jesus. Amém, meus amigos? Amigos e amigas. Amém? Glória a Deus. Então, Amém. a princípio é isso. Nós vamos encerrando a nossa aula por hoje.